Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do podcast do Reumatais, um podcast voltado para profissionais de saúde que querem se atualizar em reumatologia. Meu nome é Rívica. Eu sou o Pedro. Eu sou o Rodrigo. E hoje, como vocês ouviram, nós temos um participante muito especial, que é o Rodrigo. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui. E hoje vamos falar sobre um assunto de extrema importância para a prática da reumatologia, mas não só da reumatologia, né? Para toda a prática médica. Vamos falar sobre os anti-inflamatórios. E vamos falar desde o seu mecanismo de ação, vamos focar nos seus efeitos colaterais, nas suas interações medicamentosas e nas suas principais indicações. Vem com a gente. Isso mesmo, né? O anti-inflamatório, quando o leigo fala anti-inflamatório, o que ele mais pensa é o que? Resolver a dor, né? A ação analgésica. Mas para nós, reumatologistas, pensando nas nossas doenças, a gente quer agir na causa do problema, que muitas vezes é inflamatório. E se a gente for ainda mais profundo daquelas doenças mais raras, das autoinflamatórias, ainda assim nós teremos um benefício ainda maior do uso dos anti-inflamatórios. Então, anti-inflamatório por reumatologista é bastante importante, e aqui a gente vai focar nos anti-inflamatórios não hormonais. Exatamente. E os anti-inflamatórios, a gente já está acostumado a ver no consultório, muitas vezes o paciente já vem usando sem prescrição médica. Infelizmente são medicações que não têm o controle da sua venda e tem vários efeitos colaterais associados ao seu uso. Então esse é um episódio extremamente importante para que a gente consiga entender quais são os efeitos colaterais, saber quando usar e quando não usar e orientar também melhor o nosso paciente, porque se a gente não está tratando bem a dor, o paciente vai comprar o anti-inflamatório. Então a gente tem que saber realmente se é contraindicado para ele e também, se for, encontrar outros substitutos, assim, outras formas de tratar a dor do paciente. Senão a gente não vai resolver o problema e ele vai continuar usando anti-inflamatórios e ter problemas mais para frente ao longo da vida. Isso mesmo, né, Riv? Que isso é muito importante, né? Orientar o paciente, porque ele atribui a dor dele sempre um processo inflamatório, não necessariamente há uma inflamação. Então, muitas vezes você educando o paciente, é preferível que ele se automedique, por exemplo, com um analgésico, uma dipirona, um paracetamol, do que sempre recorra a um diclofenaco, por exemplo, né? Então, é importante que a gente entenda, né, a causa da dor do paciente e oriente ele tanto aos efeitos adversos e até benefícios que essa medicação pode trazer. Exatamente. Mas então vamos começar do começo, né? O que são os anti-inflamatórios? Bom, vamos lá, pessoal. Então, os anti-inflamatórios, como o Pedro e a Rívica falaram, eles têm ação anti-inflamatória, mas lembrar também que eles têm ação analgésica, têm ação de antiagregação plaquetária e também ação antipirética. E aí, voltando um pouco, então, de lembrar os primeiros anos da faculdade da farmacologia, então lembrar que os anti-inflamatórios, eles são inibidores da ciclooxigenase, que é uma enzima que vem da degradação, ela vai participar ali da degradação dos fosfolipídios da membrana. Então tem o fosfolípide, aí vem a fosfolipase A2, quebra em ácido araquidônico. Aí esse ácido araquidônico ele tem dois jeitos de clivagem, pela ciclooxigenase ou pela lipooxigenase. Pela ciclooxigenase vai ter a geração ali de prostaglandinas, que são importantes ali no processo inflamatório, vasodilatação, e também o tromboxano A2, que também vai participar ali da agregação plaquetária. Aqui pra gente é muito importante focar na ciclooxigenase, então lembrar que ela tem duas isoformas mais importantes, a COX-1 e a COX-2. A COX-1 ela é mais difusamente expressa em todos os tecidos do corpo e ela está mais envolvida na produção de prostaglandina, então E e I, que vai participar ali da proteção da mucosa gástrica, da homeostase vascular, e a COX-1 é importante também para a agregação plaquetária. A COX-2 ela geralmente não é detectável e ela por conta da inflamação, ela é mais transcrita nos próprios sítios de inflamação e ela é mais expressa constitutivamente no sistema nervoso central, ossos e também no endotélio.
E isso vai ser importante, que a gente vai comentar mais para frente dos benefícios de inibir seletivamente, por exemplo, a COX-2. Perfeito. E só voltando um pouquinho para a classificação também dos anti-inflamatórios, você não precisa enlouquecer decorando toda a classificação que anti-inflamatório está no grupo, em qual grupo, mas é importante você saber que se por acaso o paciente está usando um determinado anti-inflamatório e ele não teve um benefício com essa medicação, a gente pode trocar por um outro inflamatório de uma classe diferente, que aí ele pode ter um benefício melhor do que a gente fazer um anti-inflamatório da mesma classe. Isso é muito importante, principalmente para as espôndilos, né? Que a gente, vários outros profissionais têm muito medo de prescrever um anti-inflamatório, mas para a gente, principalmente na espôndilo, ele ainda é primeira linha. E aí, na indicação do guideline de começar com um e na falha tentar outro, na falha é importante que troque de classe para ver se tem o benefício, né? Bom, e a gente entendendo o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios, a gente consegue entender quais são os seus principais efeitos colaterais, que estão relacionados principalmente à inibição da produção de prostaglandinas, né? Então, a gente tem vários efeitos colaterais. E aí os nefros, os gastros, os cardiologistas ficam bem alertas e vão suspendendo todos os nossos anti-inflamatórios, né? Às vezes sem necessidade. E a gente vai falar um pouco agora quais são esses efeitos colaterais e o que a gente pode fazer para minimizá-los. Primeiro efeito colateral é a reação de hipersensibilidade. E aí a gente traz uma reação grave, que é a doença respiratória exacerbada pelo uso de anti-inflamatórios. Então, voltando lá para o início do mecanismo de ação dos anti-inflamatórios, a gente sabe que quando há a inibição da formação das prostaglandinas, existe um desvio para a produção dos leucotrienos, que são importantes broncoconstritores, aumentando a hiperresponsividade brônquica. E existe uma tríade que a gente precisa ficar de olho, que são os pacientes com asma grave, pólipos nasais e rinite, principalmente associada à anosmia e hiposmia, que é um sintoma frequente nesses casos, que tem um alto risco de hipersensibilidade, chegando até 78%, que é chamada tríade de Santer. E além desse quadro grave, os anti-inflamatórios também podem fazer outros quadros de erupções cutâneas, eritema multiforme, podem fazer quadros de Steven-Johnson, NET. Tem também a pseudoporfiria, que a gente lembra lá da pediatria, que tem relatos de casos de pseudoporfiria com o uso do naproxeno em crianças com artrite, com AIJ, artrite idiopática juvenil, e casos também de urticária e angioedema induzidos pelo uso da medicação. Acho que até a própria vasculite leucocitoclástica, né, que é a vasculite por imunocomplexo, a principal etiologia é medicamentosa, e dentro da classe medicamentosa, anti-inflamatória é o campeão. Acho que cerca de 40% dos medicamentos associados à vasculite leucocitoclástica são os anti-inflamatórios não hormonais. Os anti-inflamatórios têm uma lista gigante de efeitos colaterais. Continuando, então, entrando num talvez dos mais polêmicos, quanto à questão de segurança cardiovascular. É bem estabelecido que os anti-inflamatórios eles aumentam o risco cardiovascular. Isso pode acontecer por vários motivos. Descrição de que isso aumenta o risco nas primeiras 2 semanas até 1 mês de uso, mas que depois desse período o risco diminui, mas ele continua mais alto do que uma pessoa que não usa. E ele interfere ali de vários mecanismos, tanto fazendo aumento da pressão arterial, causando retenção de sódio e água, fazendo disfunção endotelial. E o que é mais importante da COX-2, que é o efeito protrombótico, porque ele não vai inibir o tromboxano A2. Então, ele vai manter esse efeito da agregação plaquetária presente, que é um efeito protrombótico. Dentro dos anti-inflamatórios, tem aí uma grande polêmica dentre eles quais que são os mais seguros ou menos seguros do ponto de vista cardiovascular. Pelos estudos, o naproxeno talvez seja o que tenha melhor segurança. Tem relatos que falam também do ibuprofeno, mas mais também talvez pela questão do custo, porque geralmente a gente não usa uma dose tão alta deles, mas o naproxeno é o que tem mais evidência de ser mais seguro. Isso foi um resultado de um estudo, mas lembrando que é um estudo que tem um baixo poder assim, de impacto, né? São estudos pequenos. E lembrando de um estudo de 2016 que foi publicado no New England,
com 24 mil pacientes, que comparou o uso do naproxeno com o celecoxib e o ibuprofeno, que não mostrou diferenças entre eles em relação ao risco cardiovascular. Se a gente for olhar a bula deles, até a aprovação do FDA, eles são colocados como equivalente em risco. Então, assim, para a gente evitar o uso no paciente que tem risco cardiovascular, eles considerando eles como o mesmo risco de uso. E um efeito colateral que a gente também precisa lembrar do ponto de vista cardiovascular é o efeito que está relacionado mais ao tratamento da hipertensão, né? A gente sabe que os anti-inflamatórios, eles inibem o efeito antihipertensivo das medicações, principalmente os IECAs, né? Pelo próprio efeito aí dos anti-inflamatórios nas prostaglandinas, que tem um papel na vasodilatação renal e no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, a gente tem uma influência da diminuição do efeito dos IECAs. E depois a gente vai comentar mais para frente das interações com outros medicamentos, mas lembrar que os anti-inflamatórios, eles têm uma forte ligação proteica. Então, todos os medicamentos que dependerem também de ligação proteica para o seu transporte, quando o paciente em uso de anti-inflamatório, o nível sérico desses outros medicamentos vai estar aumentado e predispor a maior toxicidade. Isso mesmo. E aí a gente vai passar para o próximo efeito colateral dos anti-inflamatórios, que é o que a gente já lembra de cara, que é o efeito no trato gastrointestinal. Né? A gente sabe da importância das prostaglandinas na proteção, né, da própria barreira mucosa da superfície do estômago, mas também como a diminuição da acidez gástrica com a produção de bicarbonato, do aumento do fluxo sanguíneo e a melhora da regeneração epitelial mesmo do estômago e de todo o trato gastrointestinal. E quando a gente inibe as prostaglandinas, a gente tem um maior risco, né, de lesão nessa mucosa. Além disso, os anti-inflamatórios não seletivos, eles têm ação na inibição da agregação plaquetária. Então, a gente aumenta ainda o risco de fenômenos hemorrágicos. E aí, quando a gente fala de riscos dentro do trato gastrointestinal, a gente está falando de riscos em todo o trato gastrointestinal. É verdade, né, Rivka? A gente acha que só as medicações por via oral teriam um efeito em relação à parte gastrointestinal, mas não, né? Porque a gente tem que entender que esses medicamentos ele têm uma ação sistêmica. E uma das coisas que chama a atenção é a presença, por exemplo, de úlceras além do estômago. Então, o paciente ele pode apresentar úlceras ao longo próprio do duodeno, que é o que mais chama a atenção do uso discriminado de anti-inflamatório, mas também úlceras mais a nível de intestino delgado e até intestino grosso também, né? Isso mesmo. E a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas os próprios inibidores de bomba de prótons que a gente usa para diminuir esses efeitos, eles não parecem ter efeito em todo o trato gastrointestinal. Então, a gente reduz os riscos principalmente em estômago e duodeno, mas os pacientes podem ter lesões, úlceras, até estenose em outras regiões do trato gastrointestinal, ainda sendo um risco, mesmo em uso dos inibidores de bombas de prótons. E lembrar também que tem uma população que está mais em risco de ter esses efeitos colaterais de trato gastrointestinal. Então, lembrar principalmente de idosos, pacientes com doenças crônicas, como artrite reumatoide, diabetes, doença arterial coronariana, usuários de álcool, pacientes que usam anticoagulante ou já usam algum outro antiagregante, ou paciente que tem antecedente de doença ulcerosa péptica. E tem também pacientes que já têm documentado infecção pelo H. pylori e também tem mais risco. E aí também ainda complementaria os pacientes que veem uso de corticoide, então associação corticoide e anti-inflamatório, né? É uma combinação perigosa para ainda os pacientes. Ainda coloca um AS junto. Até um AS para proteger. Exatamente. E desses efeitos colaterais do trato gastrointestinal que vem aí, que vale a gente comentar dos inibidores seletivos da COX-2, que eles não vão interferir tanto nessa produção de prostaglandinas, então, teoricamente, tem menos risco de ter esses efeitos. Lembrando que os outros efeitos colaterais a gente vai encontrar, mas no trato gastrointestinal já é conhecido que realmente a incidência é menor. E aí, fazendo um gancho em relação fugindo um pouco da parte de estômago, antro e tudo, os pacientes, por exemplo, com doença inflamatória intestinal, sabidamente, têm esse risco de anti-inflamatório, mais uma vez, porque os efeitos adversos do trato gastrointestinal não ficam restritos ao estômago, né? E aí, até estudando um pouquinho a fisiopatologia, eles acreditam que esses pacientes que acabam desenvolvendo
esse acometimento mais distal do trato gastrointestinal, seria como se fosse uma ação tópica do anti-inflamatório. Então, o anti-inflamatório que você acaba fazendo uso, parte dele acaba, ao longo do trato gastrointestinal, ter uma ação tópica e não apenas de agir na inibição da síntese dessas prostaglandinas que acabam evitando a síntese das prostaglandinas, que acabam sendo a própria proteção natural do estômago, né? Então fica aí para lembrar que os anti-inflamatórios, desses principalmente o AS, que é mais documentado, de exacerbar tanto asma quanto doença inflamatória intestinal. Isso, e o que a gente pode fazer para minimizar esse risco, né? É uma grande diretriz do Colégio Americano de Gastroenterologia que abordou formas de diminuir o risco e prevenir, né, o surgimento de úlceras induzidas pelo uso de anti-inflamatórios. Como que a gente deveria proceder? Primeiro, a gente precisa dividir o paciente em paciente de alto, moderado ou baixo risco, né? Os pacientes de alto risco seriam aqueles que têm história de uma úlcera péptica com alguma complicação anterior, principalmente se for alguma complicação recente. Ou então, se o paciente tiver pelo menos mais de 2 outros fatores de riscos, que entre os fatores de risco, o paciente tem alguma história de úlcera não complicada, paciente com idade maior do que 65 anos, paciente em uso de anti-inflamatórios em dose alta, em dose dobrada, maior do que a habitual, que aumenta o risco em 10 vezes do risco de uma úlcera, paciente que está usando anti-inflamatório conjuntamente ao uso do corticoide, e paciente que também faz uso de anticoagulante, que aumenta até em 15 vezes o risco. Então, se o paciente tiver mais de 2 desses fatores de risco, ou então uma história de úlcera complicada anterior, ele é considerado um paciente de alto risco, e nesses casos, melhor seria tentar não usar o anti-inflamatório. Mas, se precisar usar, que nesses a gente use uma estratégia dobrada, digamos assim, em que a gente prefira usar os inibidores de COX-2 associado ao inibidor de bomba de prótons. Já nos pacientes de baixo risco, ou seja, que não tem nenhum desses fatores de risco, eu posso usar tranquilamente o uso de anti-inflamatórios e não necessariamente eu preciso de um inibidor de bomba de prótons. Agora, se é um paciente de risco moderado, se ele tem 1 a 2 dos fatores de risco que a gente citou, a gente pode minimizar esse risco e aí, no caso, eu poderia associar o anti-inflamatório ao inibidor de bomba de prótons. Um outro efeito colateral é a hepatotoxicidade. Isso, então lembrar que os anti-inflamatórios eles podem fazer um aumento de transaminases, que geralmente é transitório, mas que isso no paciente que tem programação de fazer um uso prolongado, que é indicado a gente solicitar alguns exames laboratoriais de acompanhamento. Então, o hemograma, ureia, creatinina, solicitar também as transaminases para a gente ver, porque existe um risco sim de fazer lesão hepática. Então, o diclofenac é um dos mais associados nessa elevação das transaminases, mas a nimesulida também é trazida na literatura como principal envolvido talvez com dano hepático mais permanente. Como o Rodrigo acabou falando, essa elevação de transaminase na maior parte das vezes é assintomática. Dificilmente nós vamos encontrar o paciente fazendo um quadro de hepatite sintomática fulminante, mas a gente tem que ter também ciência de que, se a gente for voltar um pouquinho na fisiologia, e o Rodrigo também acabou citando na farmacocinética, são medicamentos que precisam de proteínas para que sejam transportados até o local. E se o paciente já tiver algum grau de cirrose, algum grau de insuficiência hepática, ele teria um maior risco de intoxicação, uma vez que a fração livre também vai acabar trazendo efeitos mais deletérios e redução do clírice também, até porque o fígado é onde é metabolizada essas drogas. Então, se você já tem um fígado que não funciona muito bem, você acaba tendo um risco maior de piorar esse órgão. E indo para o ponto de vista renal também, as prostaglandinas AI2 e AE2, principalmente, são as que são responsáveis por fazer vasodilatação da arteríola aferente. Então, quando a gente usa o anti-inflamatório, a gente vai acabar fazendo uma vasoconstrição renal e a gente tem maior risco disso acontecer. Então, em pacientes idosos com doença renal crônica, e lembrar dos pacientes que têm já uma redução do volume circulante efetivo. Então, principalmente pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes com cirrose, como o Pedro comentou, e pacientes com síndrome nefrótica. E a lesão renal ela pode acontecer de várias formas. Então, tem essa lesão hemodinâmica, que a gente falou de vasoconstrição renal, mas lembrar também que eles podem fazer um quadro de necrose tubular aguda,
de necrose de papila e de nefrite intersticial aguda, que o anti-inflamatório é uma das principais causas. Inclusive, o anti-inflamatório pode fazer também lesões glomerulares, então é possível ver na biópsia ou lesão mínima ou a glomerulonefrite membranosa. E se o paciente se apresentar com proteinúria, né? Considerando tudo isso, a gente precisa parar de prescrever anti-inflamatório? Não, pelo amor de Deus. E quem a gente vai usar? É que assim, eu acho que os efeitos colaterais de anti-inflamatórios, eles são tão batidos, assim, tão lembrados, que a gente muitas vezes tem medo de usar a medicação. Tem muitos outros especialistas que não sabem nem prescrever anti-inflamatório porque tem receio desses efeitos colaterais. E aí a gente deixa de usar uma medicação que tem vários benefícios, e a gente vai trazer alguns benefícios dessa medicação aqui, principalmente para reumatologia, mas a gente deixa de usar por medo, e o paciente acaba sofrendo as consequências disso. Usar de forma racional, né? A gente vai comentar aqui, raras são as situações que a gente acaba usando de uma maneira mais prolongada, né? Raras são as situações. Então, se eu prescrever um anti-inflamatório por 5 dias, por 10 dias, né? Vendo o paciente se realmente não há nenhuma restrição, com certeza você vai trazer muito mais benefícios do que risco para esse paciente. Então, a gente lembrando do uso dos anti-inflamatórios dentro da reumatologia, a gente já falou sobre o uso dentro das espondiloartrites, em que eles são medicação de escolha de primeira linha, mas a gente usa também na crise de gota, né, tendo cuidado nos pacientes com doença renal avançada, mas ainda a gente pode usar nas lombalgias agudas, nos quadros de partes moles, né, de inflamações de partes moles. Para osteoartrite, ele é uma das primeiras opções, tanto via oral quanto tópico. Uma utilização que eu também acho bem legal, não sei se vai ter algum pediatra nos ouvindo, ou até um reumatopediatra, a gente não costuma utilizar tanto anti-inflamatório na artrite reumatoide, nos nossos pacientes adultos, mas quando a gente vai para artrite idiopática juvenil, forma mais jovens, logicamente, a gente vê um uso muito mais de anti-inflamatório, até porque o corticoide nesses pacientes nessa faixa etária traria muito mais prejuízo à formação, desenvolvimento. Então, o anti-inflamatório na faixa etária pediátrica nessa patologia acaba sendo utilizado com uma frequência muito maior do que quando a gente compara com nossos pacientes adultos, né? Exatamente. Então, não é para deixar de usar o anti-inflamatório, mas pesar o risco-benefício de acordo com cada paciente, considerando o contexto. E além desses vários efeitos colaterais que a gente comentou, então é importante lembrar que muitas vezes a gente esquece de checar também outros medicamentos que o paciente está usando, porque os anti-inflamatórios podem ter interação com vários medicamentos. Vamos citar aqui alguns para vocês lembrarem. Então, o uso do IECA já foi comentado, que ele vai, além de aumentar a vasoconstrição, ele também aumenta a hipercalemia. O uso do AS, então lembrar pacientes que já estão usando AS por conta de como antiagregante, e a gente dá um outro anti-inflamatório, mesmo que um seletivo da COX-2, lembrar que a gente aumenta a incidência de efeitos gastrointestinais, porque a gente perde a seletividade direcionado só para COX-2. Então, assim, só lembrando, então, naquele paciente que você deu COX-2 para proteger o trato gastrointestinal, só que você coloca um AS aí como prevenção secundária, prevenção primária, você já está perdendo essa seletividade. No caso, você já vai ter dano em relação às prostaglandinas, né, relacionadas à proteção gástrica, e aí você perde esse benefício. Inclusive, tem algumas recomendações, assim, que acho que é mais da prática, de que caso seja necessário associar um outro anti-inflamatório, além do AS que o paciente já usa, de que o AS seja tomado 2 horas antes do outro anti-inflamatório, porque como ele é um inibidor irreversível da COX-1, ele já teria ali o efeito dele e não teria tanta interferência quando você acrescenta o segundo anti-inflamatório. E dos outros medicamentos, então, a varfarina também é outro importante para a gente lembrar de interação, que o uso combinado a gente aumenta o risco de sangramento, isso aí por vários motivos. Então, pelo efeito de antiagregação plaquetária, pela alta ligação proteica do anti-inflamatório, que nem a gente comentou, vai deixar mais a varfarina livre no plasma e aumentar o INR e aumentar a chance de sangramento.
E outros medicamentos nessa mesma linha da ligação proteica vão ter o seu nível sérico aumentado. Então, vale lembrar do metotrexato, das sulfonilureias, dos benzodiazepínicos, amiodarona e fenitoína. Todos eles vão ter o seu efeito aumentado e maior risco de toxicidade. Então, cuidado que a gente tem que ter, por exemplo, nos pacientes com espondiloartrite, que a gente está dando anti-inflamatório e está usando o metotrexato para uma artrite periférica, né? Além disso, uma medicação que a gente esquece, na verdade, que tem um efeito associado, são os antidepressivos, os inibidores da recaptação de serotonina, que também têm um risco aumentado de toxicidade gastrointestinal. Então, ter cuidado quando a gente estiver tratando o paciente, exemplo, né, na nossa prática, paciente com fibromialgia, um transtorno depressivo, a gente associa um anti-inflamatório, aumentando os seus riscos. Algo que a gente também esquece muitas vezes é que o celecoxib, ele pertence à classe das sulfonamidas, não é? Então, nos pacientes que têm alergia a sulfas, né, possivelmente a gente pode ter um risco aumentado de alergia à medicação. Então, é algo que a gente também precisa ficar atento. Perfeito. E entrando agora na questão do risco associado à gestação, acho que é importante a gente dizer que o anti-inflamatório ele vai ter suas interações mesmo antes da gestação. Eles podem causar infertilidade de forma reversível em mulheres, principalmente pela inibição da COX-2, que é importante ali no desenvolvimento folicular. E a COX-2 também está envolvida na implantação uterina do embrião. Então, lembrar de evitar de utilizar também nas pacientes que estão querendo engravidar. Nas pacientes gestantes, a gente vai contraindicar o uso, principalmente ali da 28ª até a 32ª semana, pelo risco de fechamento precoce do ducto arterioso e de causar uma hipertensão pulmonar neonatal. Os anti-inflamatórios também são usados como tocolíticos, então lembrar que também ele pode prolongar também o trabalho de parto. E aí eu quero trazer ainda mais para o contexto da reumatologia, né, dos anti-inflamatórios. Então, lembrando, por exemplo, paciente com lúpus. Isso. Paciente com lúpus e uso de anti-inflamatórios. Tem que ter cuidado. Por quê? Isso, lembrar então que os pacientes com lúpus têm relatos de caso de que eles têm maior predisposição a desenvolver um quadro de meningite asséptica. Isso já tem descrição de casos já desde a década de 70, principalmente com ibuprofeno, que é o mais associado. E lembrar também que o anti-inflamatório ele pode ser uma causa de uma exacerbação de uma lesão cutânea de lúpus, principalmente do lúpus cutâneo subagudo. Também tem que lembrar da psoríase, que também pode ter a lesão cutânea exacerbada pelo uso de anti-inflamatórios. Além das múltiplas outras comorbidades envolvendo o sistema cardiovascular que os pacientes com psoríase costumam apresentar. Exatamente. Então, depois de tudo discutido, nós não devemos ter medo de usar os anti-inflamatórios, apenas usar com cautela, como a gente faz para as outras medicações, né? A gente não pode demonizar o anti-inflamatório, trazer todos os efeitos adversos para todos os pacientes, porque cada caso é um caso. Perfeito. E ter o cuidado também, né? É muito comum a gente acabar vendo na prática fórmulas contendo várias medicações, incluindo o uso de anti-inflamatórios, né? Os pacientes acabam fazendo uso crônico de anti-inflamatórios, às vezes eles nem sabem, porque acham que estão usando só um frasquinho, eles não sabem nem o que tem dentro. O famoso meloxicam com deflazacorte, e aí o paciente vai apresentando efeitos adversos, e ainda mais nessas fórmulas a gente nem sabe, né, qual seria o culpado, mas com certeza o anti-inflamatório teria, né, um papel determinante. E lembrar que quando for prescrever, assim, será que existe algum que é melhor ou outra classe que é mais preferível? Então, não tem diferença de eficácia entre eles com os estudos, mas lembrar que a resposta ao anti-inflamatório é muito individual de cada paciente. Vale a gente lembrar que tanto os seletivos da COX-2 quanto os não seletivos vão ter ali suas diferenças, e os não seletivos, eles inibem tanto a COX-1 quanto a COX-2 de formas diferentes entre eles. Um mais a COX-1, outro mais a 2. Por exemplo, o naproxeno inibe um pouco mais a COX-1, então ele talvez tenha ali um efeito antiagregante associado. E lembra que além dessa diferença de inibição das diferentes isoformas da COX, existe também ação por efeitos que não são mediados por prostaglandinas. Tem descrição de que eles também conseguem ali
interferir na via do NF-κB, que eles vão ali interferir também pela via da lipoxigenase, podem alterar a função de neutrófilos, então na prática vale tentar ver qual anti-inflamatório que se encaixa mais, levando em conta o risco cardiovascular, as comorbidades e a resposta individual de cada paciente. E sempre perguntar o histórico, né? Às vezes o paciente já fala, não, doutor, quando eu tomo esse aqui, realmente... É que entra muito na farmacogenômica, né? Que você estava falando, né, Rodrigo? Isso, então, exatamente. Dica prática, eu pergunto, você já tomou algum anti-inflamatório? Qual que você costuma utilizar? Você tem uma boa resposta? Não tem uma boa resposta. Se você ainda quer utilizar um anti-inflamatório, tentar utilizar outro de outra classe, né? Para mim, por exemplo, nimesulida, a ciclofenaco é água. Eu sou fã do naproxeno, é a de eterno. E a gente não recebeu para isso, tá? E é importante também lembrar de sempre tentar usar o anti-inflamatório pelo menor tempo e a menor dose eficaz para minimizar os riscos. E principalmente nos pacientes que forem fazer uso prolongado da medicação, acompanhar principalmente clinicamente, acompanhar a pressão arterial, acompanhar com os exames laboratoriais, como a gente já falou, como o Rodrigo já falou anteriormente, hemograma, eletrólitos, transaminases, creatina, principalmente no primeiro mês de uso e posteriormente a cada 3 meses, e considerar também outras alternativas para o tratamento da dor. O importante é melhorar a qualidade de vida do paciente, tá? E minimizar os riscos. A gente precisa falar também sobre o uso de anti-inflamatórios tópicos, né? Então, assim, na reumatologia, a gente lembra principalmente da osteoartrite, né? Principalmente a osteoartrite de joelhos, com maior evidência, mas também osteoartrite de mãos, né, mas com menor evidência, principalmente pela dificuldade da mão, da gente ter que lavar e acabar perdendo a medicação. Mas eles têm uma boa eficácia, principalmente no controle álgico da dor e com uma melhor absorção sistêmica, né? Então, os anti-inflamatórios tópicos, eles vão ter um nível sérico aí de aproximadamente 0,5% a 2% do nível sérico do anti-inflamatório oral. Então, a gente consegue minimizar mais os riscos. E é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Se você quer mais episódios sobre medicações, sobre corticoides, sobre biológicos, manda pra gente e a gente vem aqui falar pra vocês todos os efeitos colaterais, mecanismos de ação e vamos facilitar a prática e prescrição das medicações. Qualquer dúvida, sugestões, podem mandar pra gente que a gente responde. Tem umas partes aí do tema que tem um pouco de polêmica ali na literatura e podem mandar pra gente que a gente tenta aprender junto. E é isso, pessoal. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Instagram, nos streams de reprodução de podcast e no nosso site, reumatise.com. E no nosso site você encontra tudo isso que a gente falou de forma resumida, mas com todas as evidências para que você complemente seus estudos. Não deixe de acessar e você pode pesquisar por temas. Exatamente. Todas as nossas postagens no Instagram estão linkados lá no nosso site e você pode filtrar através da busca, acessar tudo as nossas postagens por tema determinado. É isso, pessoal. Valeu! Valeu!